Mensagem do dia 13 de maio de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. É sempre bom recordarmos a nossa origem, bem como conhecer a história da nossa ancestralidade, para que possamos melhor nos compreender. Uma vez que recebemos o patrimônio hereditário dos nossos ancestrais, assim como fomos criados segundo os princípios e valores que predominam em nosso clã familiar. Existe um campo energético familiar sobre o qual fomos criados, de maneira que as alegrias das maiores conquistas, assim como o sofrimento das experiências mais dolorosas, pairam sobre nós, mesmo que não tenhamos conhecimento do que se passou na história das nossas famílias. Quando ouvimos com atenção a história de vida dos nossos antepassados, conseguimos adquirir maior compreensão sobre as razões que estão por detrás de determinadas condutas e hábitos cultivados em nossas famílias. Uma vez que identificamos o contexto no qual aquela conduta foi importante, ou visualizamos o cenário sociocultural no qual determinado hábito apresentava um outro significado, bem diferente do significado que hoje apresenta. A escuta atenciosa das narrativas dos familiares que apresentam idade mais avançada nos permite saber como foi a vida das crianças e dos jovens da família, os quais nós conhecemos apenas como adultos. E esta experiência nos revela aspectos importantes da forma de ser destes adultos no mundo de relações do qual nós fazemos parte e ajudamos a construir. Esta escuta também nos revela aspectos sutis que aconteceram à época em que éramos bebês ou contávamos com poucos anos de vida, de modo que não tivemos condições de guardar na memória cognitiva os eventos que naquele período marcaram a história da família, muito embora os fatos ocorridos tenham deixado marcas significativas em nosso campo emocional. Muitas vezes trazemos marcas emocionais de situações dolorosas que aconteceram na primeira infância, das quais não temos registro na memória cognitiva, porém sentimos e sabemos que algo significativo aconteceu ali. Desse modo, ao ouvirmos a narrativa dos familiares relativa aos fatos que marcaram emocionalmente a nossa existência, podemos trazer a luz da compreensão para o fato ocorrido no passado e nos liberar, por força da nossa vontade consciente, das situações vividas que nos trouxeram dor, medo, angústia, insegurança, raiva e qualquer outro sentimento que traga consigo uma proposta negativa e nos distancie da frequência do amor. Assim como podemos escolher seguir o caminho do não julgamento e acionarmos em nós a energia do perdão e nos liberarmos do sentimento de culpa. Não devemos temer a chegada da verdade que o outro nos traz, pois esta é a verdade dele, é o fruto do que ele pode aprender com as situações que lhe ocorreram na vida. O que é diferente da verdade do outro, que mesmo compartilhando o mesmo contexto histórico, apresentava um outro ponto de vista, uma outra idade talvez, ou um outro nível de maturidade, e que por essas circunstâncias, ao nos narrar a mesma história que o outro narrou, esta parece ser uma história diferente, pois as marcas que deixou neste segundo interlocutor
foram diferentes das marcas deixadas no primeiro. Com esse exemplo, queremos destacar que não se trata do julgamento sobre qual é a história verdadeira. Trata-se apenas do que cada um pôde aprender com a situação que viveu, assim como trata-se também do nosso aprendizado sobre a relativização dos acontecimentos da vida e do reconhecimento das marcas que a mesma história deixou em cada um dos seus protagonistas. Seguindo o exercício da recordação da nossa origem nesta existência, identificamos em nós traços físicos, bem como traços de comportamento que estão presentes em nossos ancestrais. Porém, ao avançarmos na linha do tempo, buscando identificar aspectos de nossa origem espiritual, identificaremos em nós os traços e as marcas do Divino Criador. Na Terra, se realizam exames de DNA para encontrar traços genéticos que permitam identificar quem é o pai da criança. Assim como no plano espiritual, o nosso DNA traz as marcas das virtudes divinas que caracterizam o pai da criação. Somos constituídos de amor, pois esta é a essência divina existente em toda a criação. Assim sendo, ao entrarmos em silêncio interior e ouvirmos o que tem a nos dizer as vozes da natureza, ouvimos as histórias que dizem respeito à nossa origem divina, comum a todos os seres. E quando sentimos a presença dos benfeitores espirituais que nos acompanham, ouvimos as vozes da nossa ancestralidade espiritual. Todavia, neste período, também chegam até nós as vozes dos nossos irmãos, habitantes das estrelas, para nos lembrar de que somos uma só família de seres que habitam o vasto espaço cósmico da divina criação. Assim como os nossos familiares mais longevos, esses irmãos têm muitas histórias para nos contar. São histórias que nos ajudam a relembrar a nossa origem e a nossa trajetória de vida enquanto seres imortais que somos. Recebamos com amor a presença destes irmãos, pois é com amor que eles se dirigem até nós para compartilhar suas experiências de vida e para nos inspirar a seguir firmes em nossa trajetória ascensional. Que a paz de Deus nos envolva a todos neste momento, limpando, curando e abençoando com amor todas as experiências vividas até alcançarmos este ponto no dia de hoje. E que com gratidão possamos receber o alvorecer da era do amor sobre a terra. Para todos os lados nos quais fixamos o olhar no dia de hoje, enxergamos a chegada da luz cristalina do mais puro amor de Deus. Que esta luz nos banhe em espírito e nos prepare para ancorar as mudanças que virão. Somos irmãos.